Viúva descobre um segredo surpreendente em navio abandonado após 25 anos de mistério. O sol brilhava forte naquela manhã, refletindo suas dores e esperanças na pequena cidade costeira. Dona Lúcia caminhava pela praia, seus pés descalços sentindo a areia fria, como se cada grão fosse um eco de sua solidão. Sem seu amado, um pescador que desaparecera há 25 anos em alto mar, a vida tornara-se uma rotina de saudade. O vento trazia o cheiro do mar misturado ao gosto amargo da ausência. Era uma tristeza que a acompanhava, mas que ela tentava enfrentar com um sorriso para a família. Contudo, hoje, naquele dia qualquer, algo estava diferente. A curiosidade a puxou para longe da sua habitual solidão. E foi assim que, entre as ondas e os murmúrios do mar, ela se deparou com um navio abandonado. Um relicário de memórias esquecidas, maior do que qualquer tristeza que tivesse enfrentado. O barco, desgastado, parecia ter histórias para contar, e Dona Lúcia, atraída como uma mariposa à luz, decidiu explorar. O coração disparado, mãos trêmulas, ela entrou no barco e, enquanto andava, o cheiro de sal e mofo a envolveu. Ali, no meio de ferros retorcidos e madeiras carcomidas, encontrou um diário. O coração acelerou ao reconhecê-lo. As manuscritas eram de seu falecido esposo. Enquanto folheava as páginas amareladas pelo tempo, pequenas lágrimas escorriam por seu rosto. Aquela leitura, uma viagem ao passado, a preenchia de amor e dor. No entanto, conforme lia, os segredos obscuros que revelavam um esquema de corrupção envolvendo o peixe local a paralisaram. A verdade sobre o sumiço do marido se desenhava com tons de traição. E com ela, um dilema. A pequena cidade, o seu lar, não estava pronta para o peso do que Lúcia acabara de descobrir. As tradições e preconceitos eram como correntes que a mantinham presa à memória do marido. Ela sabia que o tempo de ficar calada acabara. E se a verdade machucar, pensava, enquanto lembranças de rostos conhecidos, agora estranhos, passavam por sua mente. Amigos de uma vida que, ao longo dos anos, viam em Lúcia a viúva que não superou a dor. Mas agora, ao repensar sua história, percebeu que era mais do que isso. Era hora de resgatar não apenas a memória do marido, mas também explorar a própria identidade e encontrar sua força. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Com coragem renovada, ela decidiu que não poderia mais viver na sombra do passado. Enquanto alinhava as palavras que desafiariam o silêncio, um estrondo. Na porta fez saltar. Um antigo amigo da família, pescador, que sempre soubera mais do que deixara transparecer, entrava em sua casa. O olhar cúmplice e nervoso dele fez seu coração disparar. — Você sabia do que aconteceu realmente, não é? Questionou Lúcia, a voz trêmula. As peças do quebra-cabeça estavam se alinhando. Mas, e se enfrentar essa verdade significativa significasse reviver a dor que ela lutava tanto para esquecer? O futuro logo se tornava um campo de batalha imenso, e agora ela precisava decidir: iria ousar descobrir tudo ou permanecer na segurança do passado? O olhar do amigo carregava uma profundidade de tristeza, como se o peso do passado finalmente estivesse prestes a ser compartilhado. Jorge respirou fundo, hesitando, antes de encontrar coragem para falar. — Lúcia, eu sabia que seu marido estava trabalhando em algo complicado. Ele sempre estava preocupado. A gente tentava conversar, mas ele insistia em proteger você. A história toda é mais suja do que você imagina. As palavras dele a atravessaram como um choque. Um misto de alívio e medo a envolveu. Finalmente, alguém reconhecia a dor dela, mas ao mesmo tempo, uma nova realidade estava surgindo. O que mais seria necessário saber? O que mais Jorge sabia?
A sala parecia pequena e claustrofóbica. Cada móvel, cada objeto ao redor, surda testemunha daquele momento crucial. Preciso saber, Jorge, o que aconteceu com ele? Por que ele foi embora? A voz de Lúcia era quase um sussurro, mas a firmeza de seu olhar desafiava qualquer fraqueza. O pescador se aproximou, a expressão tensa. Havia muitos interesses envolvidos. Seu marido descobriu um esquema que envolvia os donos das embarcações e alguns políticos. Era arriscado demais. Eu não queria me envolver, mas ele não teve escolha. Eles o ameaçaram. Aquelas palavras foram como um choque. Um misto de alívio e medo a envolveu. Finalmente, alguém reconhecia a dor dela, mas ao mesmo tempo, uma nova realidade estava surgindo. O que mais seria necessário saber? O que mais Jorge sabia? A sala parecia pequena e claustrofóbica. Cada móvel, cada objeto ao redor, surda testemunha daquele momento crucial. Preciso saber, Jorge. O que aconteceu com ele? Por que ele foi embora? A voz de Lúcia era quase um sussurro, mas a firmeza de seu olhar desafiava qualquer fraqueza. O pescador se aproximou, a expressão tensa. Havia muitos interesses envolvidos. Seu marido descobriu um esquema que envolvia os donos das embarcações e alguns políticos. Era arriscado demais. Eu não queria me envolver, mas ele não teve escolha. Eles o ameaçaram. Aquelas palavras foram como um golpe. Tudo o que Lúcia viu como insegurança, junto ao desaparecimento repentino de seu amor, tomava forma em algo mais horrendo. A dor daquela mágoa antiga se agigantava, misturada ao desejo de entender o que realmente aconteceu. E você não disse nada? Por que me deixou viver todos esses anos nessa angústia? Eu não sabia o que fazer, tentei te proteger, mas agora é diferente. Você precisa saber a verdade. Existem pessoas que ainda estão envolvidas, dispostas a tudo para que esses segredos não venham à tona. A preocupação no rosto dele parecia intensificar a responsabilidade que caía sobre os ombros de Lúcia. Enquanto isso, sua mente girava. As imagens do marido rindo, os momentos felizes, tudo começou a se misturar com uma nova realidade que não conseguia processar. Afinal, qual era a verdadeira história dele? O que mais ele havia escondido de todos, e especialmente dela? O diário poderia ter revelado mais segredos, mas agora Lúcia percebia que lá estava apenas uma parte do todo. Precisamos ir até o barco. Tem que haver mais coisas lá que podem ajudar. A determinação começou a ganhar forma dentro dela, em contraste com o medo paralisante. Essa era a sua oportunidade de não apenas buscar respostas, mas também honrar a memória de quem amava. Agora, não se tratava apenas de descobrir o que havia acontecido com ele, mas de buscar justiça, não apenas para o marido que perdera, mas também para ela mesma. Cuidado, Lúcia, a verdade pode ser mais perigosa do que você imagina. A advertência de Jorge fez um frio percorrer sua espinha, mas em meio ao desespero, ela encontrou uma nova força. O casamento de tantos anos a moldara, e agora o amor que sentia por ele era como uma luz que ilumina o caminho escuro. Com um aceno resoluto, Lúcia se levantou. Vamos, não posso mais ficar paralisada. É hora de encarar o que me foi tirado. Os dois saíram juntos, e enquanto caminhavam em direção ao navio, uma brisa forte soprou, como se o mar também estivesse preparado para contar suas verdades. O futuro estava diante deles, repleto de perguntas e perigos. Mas Lúcia não se importava. As ondas estavam ao seu lado e a determinação em seu coração falava mais alto. O que mais encontrariam lá dentro? Outro diário? Provas de um crime? Ou seriam confrontados por aqueles que quiséssemos evitar? O destino estava prestes a se revelar e a luta pela verdade começava agora. O sol já começava a se pôr quando Lúcia e Jorge chegaram ao cais. O barulho das ondas quebrando na costa parecia um eco distante, como se o mar fosse um velho amigo que guardasse segredos profundos. O barco, que outrora fora um sinal de felicidade, agora parecia uma sombra do que já foi, um monumento triste ao mistério que envolvera a vida de Lúcia por tanto tempo. Lúcia, você tem certeza de que está pronta para isso? Jorge perguntou, a preocupação ainda pesando em sua voz. Ela respirou fundo e olhou para o bote. Mais do que nunca. Não posso mais viver no escuro. Preciso saber a verdade, por mim e por ele. A determinação em seus olhos refletia a luz fraca do sol poente.
Conforme se aproximavam, a estrutura do barco revelou marcas do tempo. A madeira, desgastada e cheia de mofo, parecia testemunhar os anos de solidão. Ao entrar, o cheiro da maresia misturado ao cheiro de madeira podrida invadiu suas narinas. A luz que entrava pelas pequenas janelas iluminava um interior emaranhado de caixas e redes. Vamos começar, Lúcia decidiu, seu coração batendo forte. Cada passo dentro do barco era pesado, como se os fantasmas do passado estivessem observando, prontos para revelar suas verdades. Eles começaram a procurar. Jorge afastava caixas com cuidado, enquanto Lúcia examinava cada canto, lembrando-se de momentos em que estivera ali com seu marido, sem saber o que estava por trás de seu sorriso. As imagens daqueles dias felizes agora se misturavam com a angústia e o medo. O que seu amor fizera para que tivesse que passar por tudo isso? Finalmente, atrás de um velho baú, Lúcia encontrou um caderno. A capa estava gasta, mas a sensação que teve ao segurá-lo era como um chamado. A memória queimava em seu peito. Aqui, o diário dele! Lúcia gritou, a emoção transbordando. As páginas estavam amareladas e o cheiro de papel antigo despertou uma onda de saudade. Ela se sentou, virou a primeira página e começou a ler em voz alta. As coisas estão mais perigosas do que imagino. Não posso arriscar a vida de Lúcia. As palavras aprenderam. Cada frase parecia uma chave, abrindo um mistério que nunca deveria ter existido. Lúcia, escute isso! Jorge se aproximou, a expressão de preocupação voltando. Esses nomes que ele menciona são de pessoas que eu conheço, pessoas que eu sei que estão envolvidas em corrupção. A adrenalina correu pelas veias de Lúcia. Ela não estava apenas desvendando o passado, mas também encaixando peças de um quebra-cabeça que parecia impossível. A cada nova página, mais revelações surgiam, envolvendo nomes, lugares e ameaças. Mas então, uma sombra cruzou a porta do barco. Lúcia levantou a cabeça, o coração acelerando. Jorge, sussurrou. Um homem alto e forte estava parado na entrada, bloqueando a saída. O olhar dele era frio e um sorriso ameaçador se formou em seus lábios. — O que vocês estão fazendo aqui? Ele perguntou, o tom claro e cortante como um gume de faca. A sensação de que o tempo parou envolveu Lúcia. O que eles haviam encontrado poderia ser mais perigoso do que jamais imaginaram. O diário tremia em suas mãos. — Precisamos sair daqui, Lúcia, Jorge murmurou, a urgência na sua voz clara como cristal. Mas antes que pudessem dar um passo, o homem se aproximou, o olhar fixo e determinado. Vocês não têm ideia do que estão ameaçando. As palavras ecoaram na mente de Lúcia enquanto a realidade se fortalecia em torno deles. O que mais estava em jogo? E como se protegeriam da tempestade que se aproximava? O destino deles estava prestes a mudar mais uma vez, e a luta pela verdade estava apenas começando. O homem se inclina levemente, os olhos narrow, estreitados como se quisesse ler a alma de Lúcia. A atmosfera no barco muda instantaneamente, pesada e carregada. Jorge, sempre protetor, posiciona-se entre Lúcia e o desconhecido. Ele sabe que a situação pede ação e toda a sua experiência como advogado o faz pressentir o perigo. — Quem é você? Jorge pergunta, a voz firme, mas com um tremor de nervosismo. Ele tenta manter a calma, mas a insegurança palpável da situação empurra seu ímpeto de proteção. — Sou alguém que quer preservar o que lhes resta de segurança, responde o homem. Cada palavra como se fosse uma bomba prestes a explodir. O tom dele é suave, quase amigável, mas a ameaça está clara. Vocês não deveriam estar aqui. Esse lugar é um abrigo de segredos que podem acabar com vidas. Lúcia sente um frio na espinha. As páginas do diário tremem em suas mãos enquanto revira as informações em sua mente. A verdade simplesmente não pode ser aniquilada, não depois de tanto tempo. Você está dizendo que meu marido, ele sabia dos riscos? A voz dela saiu mais baixa, mas cheia de força. Jorge a olha, o desespero refletido em seus olhos. Se você continuar a fuçar nesse passado, vai atrair coisas das quais não poderá se livrar. O que lê aí não é uma simples história, mas uma narração de eventos que poderiam arruinar vidas. O homem avança um passo. — Eu não me importo! Lúcia dispara, a raiva substituindo o medo.
A vida dele me pertence. O que ele fez, eu preciso entender. E você não vai me parar. Os batimentos de seu coração aumentam a cada palavra. A sensação de poder agora é dela, uma chama que se acendeu contra a escuridão. Um silêncio tenso paira no ar. Jorge respira fundo, sentindo a intensidade da luta mental de Lúcia. Ele sabia que havia muito em jogo, mas a determinação dela o inspirava. Nós temos o direito de saber a verdade, ele diz, encontrando um impulso de coragem. O homem exibe um sorriso, mas ele não chega a tocar os olhos. A verdade tem um preço, e muitas vezes esse preço é alto demais para se pagar. Ele se vira e parece examinar as saídas, como se estivesse calculando uma estratégia de ataque. Você não pode nos ameaçar, Jorge dispara, erguendo o que lhe resta de firmeza. Estamos dispostos a correr os riscos. As palavras soam como um desafio. Enquanto a tensão cresce, Lúcia observa o diário em suas mãos, imaginando o que mais poderia conter além do que já havia lido. Um misto de revolta e curiosidade a invade. Eles tinham começado essa busca juntos e agora precisavam unir forças para enfrentar não apenas seus demônios, mas também os fantasmas do passado. Este diário pode ser a única esperança que temos, ela murmura para Jorge, o olhar fixo no homem. E não vamos abrir mão dele. Por fim, o homem arremete os olhos para Lúcia, um brilho inquietante neles. Preciso avisá-los. Vocês realmente não têm ideia dos perigos que estão desencadeando. O coração de Lúcia dispara com adrenalina. O homem estava começando a recuar, mas algo dentro dela disse que a batalha estava longe de acabar. O que mais ele sabia? Haviam segredos que poderiam ser mais impactantes, mais traiçoeiros do que o diário poderia carregar. Então fala, Lúcia exige, sua voz tomada pela ansiedade. O que mais está escondido? O homem hesita, um conflito visível em seu semblante. Para cada segundo de silêncio, a pressão da incerteza se torna mais intensa, como uma onda prestes a quebrar. Mas antes que ele conseguisse se decidir por uma declaração, um ruído estrondoso ecoou do lado de fora do barco. A sensação de perigo se intensificou, e Lúcia trocou um olhar aflito com Jorge. O que estaria prestes a acontecer? Enquanto o espanto tomava conta, o homem olhou nos olhos de Lúcia com uma sinceridade cortante. Seja forte. Você vai precisar. O mundo começava a girar fora de controle, e Lúcia percebeu que sua busca pela verdade tinha apenas começado. Caos se aproximava e o chamado da revelação estava prestes a ecoar mais forte do que nunca. O estrondo do ruído do lado de fora ressoou como um sinal de alerta. Jorge olhou rapidamente à sua volta, os olhos avaliando a situação. Os rostos dos outros passageiros começaram a se contorcer em confusão e medo. Lúcia sentia um nó na garganta. O que estava prestes a desabar sobre eles? Vamos sair daqui? Jorge apressou-se a puxar Lúcia pelo braço, mas ela resistiu, ainda fixando seu olhar no homem. E se você souber de algo, por favor, precisamos saber. Sua voz estava carregada de urgência, derrapando entre o medo e a determinação. Não é seguro, o homem disse, seu tom agora visivelmente alterado. Mas não serei eu a dizer o que vocês não querem ouvir. Antes que Lúcia pudesse responder, um novo estrondo reverberou, agora seguido de vozes que clamavam e faziam perguntas. O barco balançava levemente sob o impacto de algo parece ter colidido com ele. O pânico começou a se espalhar como fogo em palha seca. A visão do mar se tornava borrada à medida que ondas começavam a se erguer em resposta ao vento crescente. Jorge puxou Lúcia com força, arrastando-a em direção à saída. Precisamos ir, agora! Ele quase gritava, e a urgência em sua voz despertou um instinto primitivo em Lúcia. Ela sabia que estava em uma encruzilhada, entre a busca pela verdade e a segurança que Jorge oferecia. Mas o diário... A palavra escapuliu de seus lábios como um sussurro trêmulo. E se houver mais? E se esse homem souber algo que pode me ajudar a entender a verdade sobre meu marido? Eu vou levar você para fora. Precisamos de ar. Jorge segurou firmemente a mão dela, ansioso. O homem, no entanto, não parecia relutante em deixar tudo para trás. De olhos fixos em Lúcia, ele balançou a cabeça, como se estivesse considerando algo. A verdade que você busca está mais próxima do que imagina, mas confia em mim, a busca não termina aqui. Se vocês tentarem sair agora, talvez o preço a pagar seja muito maior. Hã? O que você quer dizer?
O medo começava a sufocar a coragem de Lúcia. Ela queria correr, mas seu corpo estava paralisado pela dúvida. O homem fez um gesto para que se aproximassem. Existem forças em ação que vocês não compreendem, e a tempestade que se aproxima não é apenas uma questão de natureza, é um aviso. Em um instante de lucidez, Lúcia percebeu que sua luta não era apenas contra as ondas ou o que estava por trás das paredes do barco. Era uma batalha contra algo maior, algo que poderia continuar a afetar sua vida e a vida de tantas outras pessoas. Então, me diga o que você sabe. O grito saiu dela com desespero, mas também com a determinação de quem já não tinha mais nada a perder. Um novo estrondo do lado de fora, e o barco pareceu balançar de uma forma que fez a estrutura gemer. O homem prendeu a respiração e, em um movimento rápido, começou a se afastar. Seus olhos brilhando com uma intensidade que deixava claro, havia mais a ser revelado. Ouvindo gritos e o barulho do metal se desgastando, Lúcia e Jorge se voltaram para a porta de saída. "Vamos, por favor!" Jorge insistiu, puxando-a para fora. Mas antes que eles pudessem sair, o homem se virava, sua voz ecoando com força no caos. "A verdade é que vocês serão puxados para esta história de uma forma que nunca imaginaram. E o que está por vir mudará tudo." Enquanto o barco continuava a balançar de forma implacável, o tom de urgência parecia se intensificar. O que Lúcia e Jorge estavam prestes a descobrir era uma linha tênue entre o que poderia libertá-los e o que poderia prendê-los para sempre. As primeiras gotas da tempestade começaram a cair. A busca por respostas se tornava cada vez mais perigosa. E entre a possibilidade de queda e revelação, Lúcia sabia que um destino aterrador os aguardava na escuridão. O que mais poderia esta história esconder? A pressão no ar parecia aumentar, como se o próprio barco estivesse sufocando sob a tensão. Lúcia sentia seu coração pulsar no peito, um tambor acelerado que competia com o estrondo das ondas lá fora. Jorge, ansioso, puxou-a mais perto. "Lúcia, precisamos ir agora", ele repetiu, quase implorando. Mas ela estava paralisada, as palavras do homem reverberando em sua mente. Algo dentro dela clamava por respostas. E se ele souber algo sobre o diário, sobre Felipe? A voz dela tremia, mas havia uma determinação que não conseguia esconder. O olhar de Jorge se firmou, a preocupação desenhada em seu rosto. "Eu não posso simplesmente deixar isso para trás, Jorge." A tempestade começava a se intensificar, fazendo o barco tremer com mais força. Gritos ecoavam por todo o convés, e uma visão caótica se desenhava. Pessoas correndo, algumas em busca de segurança, outras atraídas pela curiosidade frenética. O homem, agora a uma distância segura, olhava para Lúcia com um mix de tristeza e urgência. "Não há tempo", ele gritou, e nela surgiu um impulso insensato de se aproximar. Jorge segurou sua mão com firmeza, mas ela não podia resistir a essa necessidade de saber. "Por favor", Lúcia soltou-se do aperto dele, dando um passo à frente em direção ao homem. "Diga-me o que você sabe sobre meu marido." O clamor dela cortou a confusão ao redor, e um silêncio momentâneo se instalou. O homem hesitou, como se as palavras tivessem um peso imenso. "A verdade está mais próxima do que você imagina, mas não será fácil. O que está lá fora não é apenas a tempestade. Tem algo a ver com o que aconteceu ao seu marido, algo sombrio que ele tentou esconder." Seus olhos, agora mais sombrios, se fixaram em Lúcia. "Você pode não estar pronta para ouvir, mas a história dele está intrinsecamente ligada a este barco, e a cada onda que se aproxima, mais perto você fica do que desconhece." As palavras dele batem na cabeça de Lúcia como um tambor furioso. Ela podia sentir a verdade pulsando como uma ferida aberta. Esse homem sabia mais do que estava disposto a dizer. Mas o quê? A esperança e o medo começaram a se entrelaçar como uma dança macabra no fundo do seu estômago. Você só poderá descobrir se estiver disposta a enfrentar os horrores do passado. Ele quase sussurrou, os olhos fixos nela. Enquanto isso, o barco balançava, violentamente agora, como se estivesse prestes a ser engolido pelo mar. Jorge, preocupado, se aproximou dela, mas Lúcia estava entregue àquela revelação. "Eu não posso me afastar agora", ela murmurou, a voz quase perdida no vento.
Se houver a possibilidade de entender o que realmente aconteceu, eu preciso ir. As primeiras rajadas de vento cortaram o ar e a chuva começou a despencar, criando um espetáculo de gotas assassinando a superfície do mar. Jorge não sabia como convencê-la a sair, a salvar-se. O olhar dele refletia uma mescla de amor e desespero. Isso pode ser perigoso demais, Lúcia. Eu não consigo ver o que você vê. Ele estava em pânico. A ideia de perder tudo a aterrorizava. O homem piscou, um gesto instantâneo, como se ela tivesse que decidir, ali e agora. E quando a tempestade rugiu em um novo nível, Lúcia tomou uma decisão ousada. Eu vou descobrir, sozinho ou não. A vida sem respostas é um peso que não quero carregar mais. Desesperado, Jorge puxou-a de volta, mas a determinação agora ardeu em Lúcia como uma chama. Estamos juntas nessa, Jorge. Se você não vier, eu irei sozinha. E ao ver o conflito nos olhos dele, a verdade de seu amor se fez clara. Jorge deu um passo à frente, respirando fundo. Então, vamos juntos, mas precisamos ser rápidos. O som das ondas aumentando se misturava com a urgência deles, e enquanto seguiam em direção ao homem, a visão do futuro se tornava nebulosa, talvez tão ameaçadora quanto a tempestade que se desenrolava. Mas a única certeza era que as revelações estavam à sua espera. Lúcia sentiu um frio na espinha, mas também uma adrenalina, correndo como eletricidade. E no próximo instante, ao cruzar a linha entre sombra e luz, uma nova verdade estava prestes a emergir. O que o destino guardava quando a tempestade finalmente chegasse? A tempestade rugia, mas o clima estava prestes a mudar. Lúcia e Jorge se aproximaram do homem, com as gotas de chuva batendo em seus rostos, parecendo pequenas punhaladas geladas. O coração de Lúcia batia enlouquecido, não apenas pelo medo, mas pela expectativa. Ela precisava saber. "Espere!" Jorge gritou, mas Lúcia não se virou. O vento chicoteava seus cabelos e a fúria do mar parecia se intensificar com cada passo que ela dava em direção ao desconhecido. Ali, à beira do convés, ela se sentia viva como nunca antes. "Qual é a verdade?" Lúcia perguntou, a voz firme apesar da tempestade. O homem olhou. Em seus olhos. E por um momento, o caos à sua volta parecia desaparecer. Felipe, seu marido, ele estava envolvido em algo maior do que você imagina. Este barco carrega os ecos de segredos que ele levou com ele, disse o homem, de maneira grave, cada palavra atingindo Lúcia como uma bola de canhão. Segredos? Que tipo de segredos? A pergunta saiu como um fio de esperança entrelaçado com o medo. Jorge, mesmo relutante, se aproximou, segurando a mão dela, como se isso pudesse protegê-la desse mar de incertezas. Ele não era quem você pensa que era. Aqueles diários, as cartas, tudo estava conectado. O que aconteceu à sua volta já havia perigo, havia algo obscuro que ele tentou esconder de você, continuou o homem, piscando em meio à chuva. A mente de Lúcia girava. As memórias de Felipe começaram a se misturar em seu coração, e ela começou a duvidar de tudo o que sabia. E se ele realmente tivesse um lado que ela desconhecia? O que isso significava para eles? Para o amor que ela nutria por ele? Mas por que ele nunca me contou? As palavras saíram em um sussurro, um desespero mais profundo. Ela sempre havia escutado que havia uma luz nos olhos de Felipe, um brilho que agora parecia ser uma máscara. Porque o amor o impediu. Ele fez tudo para te proteger, mesmo que isso signifique viver uma mentira. Mas você precisa ser forte, Lúcia. A verdade não vem sem dor, o homem disse, e seus olhos refletiam um entendimento doloroso. Estou pronta, farei o que for necessário, respondeu Lúcia, um fogo acendendo dentro dela. No entanto, Jorge, ainda inseguro, segurou seu braço. O que você pretende fazer? E se a verdade for mais do que você pode suportar? A preocupação em seu olhar era palpável. Ele queria protegê-la, mas por dentro sabia que não poderia impedir seu desejo de verdade. O homem, visivelmente impactado pela determinação dela, fez um movimento inesperado. Então venha, vou te mostrar. A verdade está escondida aqui.
ele disse, apontando para um lado do convés onde a água parecia agitada, como se escondesse algo a lhe dizer. Jorge hesitou, seu coração apertando ao ver a coragem de Lúcia. Amanhã poderia não haver mais chance, pensou, e, em um impulso, decidiu apoiá-la. Se for para descobrir a verdade, que seja, eu vou contigo, afirmou com um nó na garganta. A tempestade, agora furiosa, não era nada comparada ao turbilhão emocional que Lúcia enfrentava. Ela respirou fundo e seguiu o homem. Cada passo era um mergulho mais profundo no desconhecido, uma dança com a verdade e com o medo. Quando chegaram ao local indicado, o homem revelou uma parte do barco que poucos conheciam. O cheiro de umidade e sal estava intenso. Havia uma caixa antiga, as bordas emaranhadas e prejudicadas, como um símbolo do tempo que passou. Está aqui, o que ele tentou proteger de você, o que você deve descobrir agora, disse o homem, seu olhar penetrante esperando pela coragem dela. A caixa era uma bagunça de cartas, fotos antigas e um diário surrado. Lúcia estendeu a mão, mas hesitou. E se o que ela descobrisse mudasse tudo? A resposta para sua vida estava ali, a um toque de distância. E, quando ela finalmente abriu o diário, letras desgastadas pela passagem do tempo começaram a dançar diante de seus olhos. O momento de desvendar o passado chegou, sussurrou Jorge ao lado dela. E a tempestade lá fora? Aquilo era apenas o início. O que ela encontraria nas páginas a seguir poderia ser mais devastador do que a fúria do mar. Com um tremor nas mãos, Lúcia folheou as páginas do diário, seus olhos movendo-se freneticamente como se buscassem um abrigo em meio à tempestade de sentimentos que a invadia. Cada palavra parecia pulsar com a dor de um passado oculto, uma história não contada que a conectava a Felipe de uma maneira que nunca imaginava. Você precisa ler isso em voz alta, Jorge incentivou, ainda segurando sua mão, como se isso pudesse ancorá-la em meio à revelação que aguardava. Os relâmpagos iluminavam brevemente o convés, refletindo na superfície da caixa, como se o próprio mar estivesse atento ao que estaria por vir. Lúcia respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade em cada letra. O que quer que estivesse escrito ali poderia mudar tudo, e, de repente, as palavras começaram a ganhar vida em sua mente. Ela leu em voz alta, cada frase ecoando sua história de amor, mas agora tingida de um novo significado. Hoje, pela primeira vez, sinto que estou perdendo o controle. As sombras do meu passado não me deixam em paz. A verdade é um peso difícil de carregar, mas há coisas que preciso fazer. Sua voz praticamente tremia, e ela sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Jorge a observava, preocupado, mas sabia que essa descoberta a levaria a um lugar que ela precisava ir. Continue, Lúcia, ele murmurou. Fiz amigos que não compreendem minha luta. Há o segredo que foi enterrado e precisa vir à tona. Estou com medo das consequências, mas não posso mais esconder. Você merece saber tudo, meu amor. Se um dia eu não voltar, saiba que eu lutei com todas as forças por nós, e que te amo acima de tudo. As palavras finais reverberaram no ar, um eco do amor e da dor de Felipe. Lúcia parou, seu coração acelerando. O amor que a guiava agora também a deixava perplexa. O que ele estava escondendo? Que amigos eram esses? Lúcia sussurrou, quase para si mesma. Jorge franziu a testa, percebendo que o enigma se tornava ainda mais profundo. Existem mais páginas, precisamos continuar. Ele insistiu, a urgência no olhar. E enquanto Lúcia virava a página, uma foto caiu da caixa. Era uma imagem em preto e branco de um grupo de homens, todos sorridentes, mas havia algo inquietante em seus olhares. Ela encontrou Felipe ali, jovem e cheio de vida, cercado por estranhos que pareciam mais do... Quem, amigos? Quem são eles? Ela questionou, o frio na espinha se intensificando. Jorge se inclinou, tentando visualizar a imagem, descoberta que poderia levar a um novo labirinto de segredos. Lúcia passou as páginas, cada uma revelando mais fragmentos da vida de Felipe. Cartas que falavam de encontros secretos e promessas não cumpridas. Seu coração foi apertado com a possibilidade de uma vida dupla, que não apenas a excluía, mas possuía um lado obscuro que ela não conhecia. Eu não posso acreditar. As lágrimas que antes eram de dor, agora eram de traição. Ele escondeu isso de mim? Lúcia sentiu a raiva crescendo dentro dela.
Jorge, sem saber o que dizer, apenas a abraçou, oferecendo conforto em meio à tempestade. Calma, Lúcia, vamos descobrir juntos, esse é só o começo, ele a encorajou, apesar de sua própria incerteza. Com o coração fervendo, Lúcia decidiu que não haveria recuo. A tempestade ainda rugia ferozmente, mas agora ela tinha foco, um caminho claro que precisava seguir. Fechou o diário e olhou para o homem que havia trazido essa tragédia à tona. "O que mais você sabe?" perguntou, a voz firme. "Mais do que você imagina, e pode ser ainda mais perigoso do que você pode suportar", o homem disse, seus olhos cintilando misteriosamente sob a luz da tempestade, como se guardasse um aviso. O que mais estava por vir? Lúcia sentiu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Lúcia olhou fixamente para Jorge, as batidas de seu coração ecoando intensamente em seus ouvidos. A tempestade lá fora pareceu refletir a certeza de que, a partir daquele momento, nada seria como antes. Os relâmpagos cortavam o céu, transformando a noite em flashes de claridade, como se o universo enviasse alertas sobre as sombras que viriam à tona. "Você precisa me contar tudo, Jorge", ela disse, sua voz tremendo, mas determinada. "Se Felipe esteve envolvido em algo perigoso, eu preciso saber. Ele pode ter se metido em problemas que não consigo imaginar." Jorge respirou fundo, como se preparar para um mergulho em águas profundas. "Lúcia, Felipe não era só um homem comum. A vida dele antes de você não era simples. Ele tinha amigos que estavam em negócios que você não consegue entender. Havia uma proteção em torno dele, um silêncio que deve ter sido imposto." O modo como Jorge falava continuava a provocar um misto de medo e curiosidade. "Que tipos de negócios? Por que ele nunca me contou?" Lúcia perguntou, sentindo um frio na barriga que a paralisava de raiva e tristeza. "Não sei todos os detalhes, mas eles estavam envolvidos com coisas ilegais, e isso pode ter consequências sérias." Jorge se virou, a preocupação em seu rosto era visceral. "E há um motivo pelo qual ele quis protegê-la, não só a você, mas a sua família." O peso das palavras deixou Lúcia sem ar. Imagens de uma vida compartilhada com Felipe começaram a aparecer, intercaladas com esse novo entendimento. Ele foi um homem de tantas faces, e ela estava espiando por um outro lado. Uma pequena fresta. Talvez ele estivesse tentando deixar esse mundo para trás, Jorge sugeriu, olhos fixos na foto que ainda estava caindo do diário. Os rostos sorridentes dos amigos de Felipe sugeriam um passado que Lúcia estava decidida a desvendar. Ela enxugou as lágrimas e se levantou, determinada. "Não posso ficar aqui sentindo pena de mim mesma. Tenho que ir atrás da verdade. Você pode me ajudar, Jorge?" "Claro", ele respondeu rapidamente, já imaginando os passos a seguir. "Podemos tentar encontrar alguém daquela época. Precisamos nos infiltrar nesse círculo e ver quem exatamente eram esses amigos. Pode ser perigoso, mas você tem que estar preparada." Lúcia assentiu, a adrenalina dominando seu corpo. A ideia de buscar a verdade a fazia sentir-se viva. "Se eu descobrir que Felipe estava realmente em perigo, preciso entender o que aconteceu com ele. O que ele estava enfrentando e por que ele nunca me contou." Jorge olhou para ela, o olhar tenso. "Pode haver mais do que isso. A sombra que ele deixou pode querer se aproximar de você também." A menção a uma ameaça a fez hesitar, mas a determinação de resolver esse quebra-cabeça a tornou mais forte. "Estou disposta a correr riscos", ela murmurou, encarando os olhos de Jorge. "Quero saber a verdade. Doa a quem doer." O luar começou a surgir, dividindo a tempestade em um contraste fascinante. As gotas de água agora pareciam brilhar como diamantes. E foi ali, no meio da transformação do cenário, que Lúcia percebeu que estava prestes a entrar em um mundo que não conhecia, onde cada passo poderia levá-la mais longe do que jamais imaginou. "Eu só espero que esteja pronta para o que venha a seguir", Jorge a advertiu, enquanto ele começava a traçar um plano em sua mente. "Está pronto para descobrir segredos escondidos, para enfrentar perigos desconhecidos?" Lúcia questionou, a adrenalina pulsando a cada palavra. E assim que Jorge assentiu, sentindo a mesma carga emocional, a conexão entre eles se tornou mais intensa. A busca pela verdade começaria naquela noite, enquanto os relâmpagos ainda iluminavam o céu, como se fossem guardiões do que estava por vir.
E com isso, as sombras de um passado não revelado começavam a se mover, ameaçando perturbar a calma que Lúcia tentava encontrar. Quais segredos seriam revelados? E o quanto a verdade poderia mudar tudo? O vento agora sussurrava como uma oração entre as ondas revoltas, enquanto Lúcia e Jorge se preparavam para enfrentar o que estava por vir. O olhar de Lúcia, cheio de determinação, encontrava o do amigo, que estava tão preocupado quanto comprometido a apoiá-la. O tempo parecia desacelerar, como se a tempestade lá fora refletisse o turbilhão emocional que pulsava dentro dela. Estamos juntos nisso, Jorge garantiu. A firmeza em sua voz era um âncora em meio à incerteza. Cada um deles carregava não só suas próprias ansiedades, mas também a responsabilidade de descobrir a verdade sobre Felipe. O que só deveria ser uma busca por respostas tornara-se uma missão de resgatar o legado de Felipe. De uma vida que ele sequer teve a chance de compartilhar. Com as gotas de chuva ainda pingando sobre elas, Lúcia decidiu que não era hora de hesitar. Vamos até aqueles homens na foto, eles podem saber mais do que imaginamos. A ideia de confrontar o passado do marido a fazia sentir que poderia finalmente se libertar das correntes da dúvida. Os dois se moviam rapidamente, cada passo uma afirmação de sua determinação. Ao saírem do barco, o caos da tempestade os recebeu. Gritos ao longe reafirmavam a tensão crescente. Lúcia sempre fora a viúva, sucumbindo à dor e ao medo, mas agora cavalgava na força que Felipe não teve para enfrentar a verdade. Ela não iria permitir que mais um dia se passasse sem conhecer sua história. Chegaram ao cais da cidade, onde a chuva já se tornava uma leve garoa. A luz dos postes brilhava em meio às poças de água, refletindo seus próprios medos e esperanças. Lúcia, temos que ser cuidadosos, não sabemos como eles reagirão. Jorge lembrou-a, sua voz baixa mas sincera. Há pessoas que precisam ouvir o que sabemos. Ela respondeu, seu tom seguro. Esses amigos dele eram cúmplices em seu silêncio. Eles também devem ter o peso da culpa. Localizar o ponto de encontro dos amigos imaginários de Felipe foi mais fácil do que esperavam. Uma pequena taverna à beira-mar, onde risadas e música alta eram um manto que cobria segredos afundados. Assim que cruzaram a porta, Lúcia sentiu o olhar de todos se voltar para eles, como se sua presença trouxesse uma nova tempestade. Estamos aqui em busca de respostas sobre Felipe, ela começou, a voz firme, mas vulnerável ao mesmo tempo. O silêncio que se seguiu foi cortante. O que se esperava ouvir nunca se gostava bem. Cada algazarra de risadas e conversas se calou. Um homem à mesa, com traços envelhecidos pela dor e o peso do passado, se aproximou. Você não deveria estar aqui, disse ele, a voz quase um sussurro. Lúcia viu uma sombra de reconhecimento em seus olhos. Ele sabia mais do que dizia. E por que não? Lúcia exigiu com fervor, seus olhos fixos no homem. Minha vida permanece envolta em mistério por causa de você. O homem pareceu hesitar, e a empatia por trás de seus olhos parecia se transformar em um misto de medo e remorso. Felipe estava em algo grande, parecia perigoso, e não conseguimos protegê-lo. Mesmo assim, ele não queria que você se metesse nisso. Ele se sacrificou para manter você a salvo. O coração de Lúcia disparou. Soou como uma lâmina afiada cortando o ar. O homem prosseguiu, seus olhos cheios de dor. Acreditamos que uma organização criminosa já o estava de olho. Quando ele se aproximou da verdade, tornou-se um alvo. A última vez que o vimos, ele estava angustiado e disposto a tudo para acabar com isso, mesmo que isso significasse perder você. As palavras ecoaram na mente de Lúcia, e a raiva que acostumava sentir por Felipe agora estava se transformando em um temor profundo. E se ele fez isso por amor ou por culpa? Como pude ser a última a saber? Lúcia estava em choque, lágrimas começando a escorregar de seus olhos. Ele fez tudo o que podia, o homem disse, e estávamos todos irresponsáveis ao não alertá-la. A cidade não está segura. Aqueles que estão por trás disso ainda vagam à solta. Uma nova perspectiva took shape em sua mente. A verdade poderia ter salvado Felipe. Era hora de buscar justiça não apenas por ela, mas por ele. Nunca vou deixar isso morrer, Lúcia declarou, a raiva e a dor unidas em um novo propósito. Jorge, ao seu lado, acenou com a cabeça. Precisamos reunir os outros, descobrir o que sabemos e acabar com isso de uma vez por todas.
Ele a fazia sentir que o amor estava retornando a uma vida que antes parecia um labirinto. Lúcia respirou fundo, sentindo que a tempestade interna era finalmente acalmada. Já chega de esconder, não vou parar até de tudo isso venha à tona e que corporações se exponham à justiça. Jorge envolveu-a em um abraço carinhoso e a determinação dela acendeu uma luz em seus olhos. A taverna logo se tornaria um centro de operações. O primeiro passo estava dado. A busca pela verdade a colocaria no centro de uma tempestade muito além da chuva. O destino a aguardava, e a força do amor por Felipe não a deixaria desistir. Assim, ela se virou para o homem, que agora parecia mais fortalecido. Vamos encontrar a verdade, por Felipe e por nós, Lúcia disse, e um sussurro de consenso percorreu a sala. Agora temos um momento crucial. Para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes, você precisa se inscrever agora. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com os amigos que precisam ver essa conclusão. Deixe um like agora e comente suas reações e teorias sobre o final. Sua ajuda é essencial para que possamos juntos alimentar esses enredos emocionantes.